Olá pessoal, mais uma vez aqui com vocês, começando um episódio do Open Mind Talks. Hoje nós vamos trazer aqui uma grande liderança feminina. Eu estou com Débora Bittencourt, que é diretora financeira, vice-presidente de finanças da Fert Group, que é a maior empresa de medicina de reprodução da América Latina. A Débora tem passagens aí por empresas como Heineken, como Vela, dentre outras grandes organizações, e vai contar aqui os desafios aí de uma CFO num momento de tamanha incerteza na economia mundial aí que vivemos. Se liga aí que está começando mais um episódio do Open Mind Talks. Open Mind Talks com Lúcio Júnior. Olá pessoal, é sempre um prazer estar aqui com vocês, falando de networking, falando de mercado, trazendo convidados especiais aqui no nosso programa do Open Mind Talks. Você que está chegando agora aí, eu sou Lúcio Júnior, eu sou CEO do Open Mind Brasil e daqui de São Bernardo do Campo eu tenho o prazer de apresentar esse programa, né? Esse programa de conversa, esse programa de entrevistas com grandes nomes do mercado que fazem parte do Open Mind Brasil. Muito provavelmente você já tenha ouvido falar do Open Mind Brasil. Nós somos uma plataforma de desenvolvimento individual, ou PDI, para diretores e presidentes de grandes empresas através do networking e do benchmarking. Já somos aí mais de 1.200 membros e também mais de 30, 40 empresas que nós atuamos aí dentro da linha do PDI. Empresas que acreditam que networking tem que fazer parte do desenvolvimento individual de grandes empresas. O Open Mind reúne executivos de empresas como Vale, Localiza, Fleury, TOTUS, Ticket, dentre outras grandes organizações em dinâmicas de networking online e também presencial. E aqui o nosso podcast é um canal de comunicação poderoso canal de comunicação do Open Mind. Afinal de contas, em 2024, a gente ganhou um prêmio importante aqui no Brasil, o prêmio MPB, Melhores Podcasts do Brasil. Nós ganhamos o primeiro lugar na categoria Empreendedorismo e Negócios e esse ano de 2025 estamos concorrendo novamente. E eu queria pedir aqui a sua ajuda, quero pedir o seu voto para que o Open Mind, mais uma vez, seja eleito esse podcast aí de expressão nacional. Aqui você vai ver um QR Code, é só você escanear aí com o seu celular para você votar no Open Mind. Entra lá na categoria empreendedorismo e vota. Se você tiver mais de um e-mail, você pode votar mais de uma vez. Então a gente conta com vocês aí para que esse podcast realmente seja relevante mais uma vez em 2025. Bom, pessoal, e antes de eu apresentar a minha convidada aqui, o que eu queria dizer para você é que se você está nesse momento construindo o orçamento 2026 da sua empresa, o orçamento de marketing, o orçamento de vendas, o orçamento de recursos humanos, o Open Mind tem serviços voltados para atender a essas necessidades do mercado corporativo. Como eu disse, o nosso modelo de negócio ele é B2C, mas também B2B, atendendo grandes empresas. Vou rodar um vídeo aqui para você conhecer um pouco dos serviços B2B do Open Mind Brasil. O Open Mind Brasil, uma rede sólida com mais de 1.200 diretores e presidentes das maiores empresas do Brasil, apresenta agora seus serviços corporativos para compor os orçamentos de vendas, recursos humanos e marketing em 2026. Para a área de vendas, o Open Mind é muito mais do que networking. Atuamos como uma verdadeira agência de negócios, agendando reuniões estratégicas com quem sua empresa deseja, quando deseja, dentro de uma rede altamente qualificada. Isso significa produtividade comercial, funil de oportunidades ampliado e, acima de tudo, resultados concretos.
E esse contato com as empresas, né, a gente poder levar os nossos serviços direcionados para empresas, o Open Mind nos ajuda bastante, né? Abrir portas para clientes dentro do Open Mind. Que uma ferramenta como o Open Mind, ela gera um brilho nos olhos das pessoas internamente e o networking vai muito além desse tempo aqui que a gente acaba dedicando. Eu acho que o Open Mind se conecta com essa filosofia, né? E com essa ideia, nesse sentido de ter uma interação com segmentos distintos e poder falar o mercado de forma mais ampla, gera muito valor para a Luft. Para a área de recursos humanos, oferecemos o Plano de Desenvolvimento Individual da Alta Liderança, um programa contínuo de 12 meses que promove engajamento, aprendizado e trocas de alto nível entre executivos de diferentes setores. Uma solução prática para diretores de RH que buscam desenvolver, reter e inspirar seus principais talentos, conectando-os ao mercado. E tem alguns investimentos de longo prazo que a gente não deixa de fazer. Primeiro é em gente, a gente não deixa de investir em ter os melhores talentos, nos treinamentos. O Open Mind, por exemplo, aqui para a Cinti, eu coloquei 8 executivos do Open Mind, no Open Mind, porque relacionamento e networking faz parte do nosso planejamento aqui. Um diferencial enorme, inclusive, nós colocamos isso como um benefício para os executivos que nós contratamos. A gente já colocou como uma ação padrão dentro do PDI a Open Mind. A gente consegue ter trocas e ampliar o olhar e ter aprendizados muito interessantes a partir de experiências de outros segmentos. A gente teve isso já comprovado com o grupo que está participando hoje. Cada vez mais para baixo da organização. A gente passando a incentivar os nossos times e os times dos nossos times a fazer esse tipo de conexão que é super relevante. O Lúcio me perguntou por orçamento do Open Mind, está lá para o ano que vem. A gente não tira nunca orçamento de desenvolvimento de pessoas, então isso é negociável. E para a área de marketing, o Open Mind abre espaço para exposição de marca em um calendário exclusivo de mais de 30 eventos anuais, entre almoços estratégicos, painéis e fóruns temáticos. São oportunidades únicas para posicionar sua empresa diante dos maiores decisores do Brasil, associando sua marca a conteúdos de alto nível e fortalecendo sua autoridade no mercado. Open Mind Brasil, soluções corporativas que transformam orçamentos em resultados reais. Uma rede que conecta, inspira e gera valor para vendas, pessoas e marketing. Então, como você pode ver, a gente tem aí serviços para recursos humanos, para vendas e marketing, e nós queremos estar com vocês em 2026. Bom, e por falar em estar com vocês, está aqui conosco Débora Bittencourt. A Débora é uma grande executiva com trajetória na área de finanças, passagens por empresas como Heineken, Vela e agora na Fert Group, que é a maior empresa de medicina de fertilização da América Latina. E a Débora veio aqui para poder bater um papo conosco, falar sobre vários pontos aí que desafiam o mercado e também que desafiam a liderança, né? Débora, obrigado pela sua presença aqui no nosso estúdio em São Bernardo. Lúcio, muito obrigada, é um prazer enorme estar aqui com você, né? Esse convite do Open Mind, eu sou membro do Open Mind, né? Com muito orgulho, sei a importância de uma rede forte de networking e é um prazer estar aqui, né? Como você falou, eu entrei recentemente na Fert Group, estou como CFO, e é um orgulho para mim, eu estava buscando algo, né, que eu pudesse ver propósito, né, colocar minha energia em algo que eu acredito muito. E a Fert Group é o maior grupo de reprodução assistida, né, e fertilidade da América Latina. Hoje a gente conta com os médicos mais importantes, né, da América Latina, do Brasil, referência no assunto de reprodução humana. A gente tem a maior tecnologia, né, que tem no mundo, está aqui em São Paulo, está no Brasil inteiro, porque a gente está no Brasil inteiro. Então a gente tem Embryoscope, que é uma inteligência artificial que acompanha, né, em tempo real a evolução ali do processo. A gente tem
A gente, aliás, é pioneiro nessa tecnologia no Brasil, né? E a gente ainda tem outras tecnologias, né? Como Violet e etc. E é um orgulho muito grande estar nesse grupo, né? Um mercado que tem um potencial enorme. 1 a cada 6 pessoas no mundo, né? De acordo com a OMS, a Organização Mundial da Saúde, tem problema de fertilidade. Né? E é um mercado de 40 bilhões de dólares que em 2030 vai chegar a 80 bi. E estar no Fert Group para mim é um orgulho muito grande, apoiar mulheres e famílias, né? Homens e mulheres a realizarem um sonho de terem uma família, né? De serem pais. Então eu estou bem feliz, é um time de ponta que tenho bastante orgulho de fazer parte. E a gente estava conversando aqui nos bastidores, né, Débora? A gente estava tomando um café aqui, eu estava até refletindo sobre você, que você deve ser uma grande garota propaganda da Fert Group. Por quê? Porque, na minha visão, você, além de ser uma executiva de sucesso, com passagens aí por grandes empresas e tendo alcançado posições como vice-presidência, como CFO, você também é mãe, né? Então é um desafio de ter uma carreira e ao mesmo tempo liderar o lar e cuidar dos filhos. Então eu imagino que isso é realmente algo que inspira, né? Mas até para o pessoal aqui te conhecer um pouco, para quem não sabe, a Débora inclusive é minha vizinha, né? A gente mora no mesmo condomínio, então aqui para nós é um prazer te receber. Mas conta um pouco da sua trajetória profissional para que os nossos espectadores aqui conheçam um pouco sobre Débora Bittencourt. Tá ótimo, obrigada. Bom, eu tenho 20 anos, né, minha carreira em finanças globais e estratégia, né, eu já passei por mais de 30 países, já morei em 4 deles, né, passagens de pós-aquisições, que eu fiquei alguns meses, já morei na Espanha, fiquei um tempo no Peru, Estados Unidos, e eu comecei, né, eu já tive experiência de banco, fui de BNDES no início da carreira 2 anos, fui de Fitch Ratings, agência de risco financeiro, fui 7 anos de Votorantim Metais, né, eu cuidei de toda a parte de controladoria, planejamento estratégico, tudo isso. Depois fiz uma migração para Coca-Cola FEMSA, que é o maior engarrafador de Coca-Cola do mundo, né, cuidei de toda a parte de estratégia e depois gestão de receita, né? E depois migrei para uma das maiores empresas de cosméticos do mundo, que é a Coty, que é a Wella, né? Que é dona das marcas como Risqué, Cenoura e Bronze, Wella, Coloração, Bozano, Monange. E fui ser CFO de uma empresa de tecnologia, depois fui CFO do maior distribuidor de químicos, que é a Química Anastácio. Depois fui a primeira mulher, com muito orgulho, a ocupar uma diretoria sênior na Heineken no Brasil, na cadeira que eu estava, né, de diretora sênior executiva de gestão de receita, abrindo caminho para mulheres no mercado de cervejeiro, que é um mercado super masculino, né? E agora com esse orgulho também de estar na Fert Group. E a minha formação eu fiz administração na Federal do Rio, FRJ, fui para a Universidade Autônoma de Madrid fazer uma especialização lá, né, aquele Erasmus. Depois de Madrid, eu vim para São Paulo, fiz um MBA em finanças na FIA, fiz um pós-MBA na Califórnia e fiz um curso de especialização em Stanford também lá na Califórnia, de gestão de receita. E sempre busquei aprendizado contínuo. Eu tinha muita dificuldade de estar num lugar e não ter propriedade para falar daquilo, né? Eu fui criada em mercados muito masculinos, mineração, que eu fiquei 7 anos, onde eu chegava numa sala, tinha 50 homens e eu tinha que falar do planejamento estratégico, todo mundo com conversa paralela, ninguém prestava atenção no que eu estava falando, eu fui buscar um curso de oratória para conseguir colocar a minha voz. Então, sempre que eu via alguma dificuldade, eu ia me capacitando para ir ganhando força e quebrando barreiras, né? Que são barreiras invisíveis que as mulheres têm, né? Em vários setores. E eu sou muito cara de pau, digamos assim. Então, eu quero falar, eu quero ter o meu espaço. Eu tive a ideia de um projeto, quero ter a chance de apresentar, né? E muitas vezes a gente se recolhe e a mulher já é criada desde criança, né?
não fala assim, olha os modos, então... Ser mais recatada. Mais né? recatada, né? O menino pode falar e não vai, a menina não, minha filha, tal. Então a gente já tem uma cultura da mulher de ser obediente, da mulher ser assim. Então, eu acho que isso afeta também a liderança feminina nas empresas, né? Eu dou mentoria para mulheres, que depois passei a dar mentoria para homens também, que me procuraram. E tem até um livro que eu indico, que é Como as Mulheres Chegam ao Topo, que ele fala de 12 boicotadores, né, que as mulheres têm. São mais de 2 décadas de estudos de executivas mulheres, comportamentos que as mulheres fazem que o homem não faz. Um deles é o networking, né? São estudos, né, americanos que falam que a mulher vê o networking como algo pejorativo, que ela está pedindo um favor, que ela está sendo... o que vão achar de mim se eu for no encontro à noite? Não, mas eu tenho meu marido e minha família. E o homem já vê isso como sair do expediente, desci ali, tomei um chopp, fiz o network e vou para casa. Então, e essa questão também que eu vejo da minha carreira, contando um pouco desse panorama de quem é a Débora da minha carreira, o que fez diferença para mim lá no início, quando eu era trainee, foi o networking. Né? Eu tinha na minha cabeça assim, eu não posso sair só para almoçar com o pessoal do financeiro. Então botei uma meta que todo dia eu ia almoçar com um grupo diferente. Então hoje eu vou com o pessoal de suprimentos, hoje eu vou com o pessoal do comercial, hoje eu vou com o pessoal do marketing, hoje eu vou com o pessoal da operação. Débora, mas você se enfiava no almoço? Eu me enfiava, eu entrava no elevador, vocês estão indo almoçar onde? Eu posso com vocês? E depois de passado aí 1, 2 anos, eu já conhecia a empresa inteira. Que legal. E isso me facilitou muito que meus projetos conseguissem andar, né? Então tinha pessoas difíceis na organização, que outras pessoas falavam, Débora, vai lá que você conhece fulano, ajuda a gente a fazer esse projeto. Você se tornou uma embaixadora. Então... É um orgulho muito grande, né? Eu falo isso para você ter tido essa visão, né, de criar o Open Mind, porque eu acho que o networking ele faz diferença na carreira e eu acho que esse meu crescimento, as pessoas falam, nossa, Débora, você é nova e você é mãe, né, de 2 meninas e você não desistiu da carreira, né, que as mulheres às vezes ficam na dúvida se vão continuar ou não. E é um pouco disso, assim, a minha trajetória foi baseada em perseverança, acreditar em mim. Eu sou inconformada por natureza, então se alguém falar não dá para fazer isso, aí eu falo, não, dá para fazer, tudo dá para fazer, vamos tentar achar uma forma, né? Claro, dentro da ética e das boas práticas. Mas é um pouco disso, minha carreira, passei por diversos segmentos, né? Da mineração, cosmético, bebidas... agora fertilidade, e sempre nessas áreas de finanças e estratégia, sempre buscando ganhar sinergia, trazer mais resultado. Implementei áreas de ESG em multinacionais que não tinham. Implementei um instituto de educação para jovens, né? Liderei esse projeto, que é uma área social também. Eu sou conselheira da ABCD da Nossa Casa, que é uma ONG que atua com 350 crianças, então... Eu tento moldar a minha carreira com coisas que eu acredito, propósito e não deixando de ser a Débora. Eu acho que a grande diferencial da minha carreira foi, se eu tô numa empresa que eu sinto que eu não posso mais ser a Débora, eu saio. Então, todas essas minhas movimentações de carreira, você ficou tanto tempo numa empresa, você saiu, é que eu vi que eu não estava podendo ser eu. E a minha identidade, eu ser a Débora, tem muito valor para mim. E aí eu começo a pesar até que ponto vale a pena você tentar se encaixar em algo que você não acredita ou que não está de acordo com seus valores. Por isso, então um pouco disso da minha trajetória aqui. Ô Débora, quem te segue aí nas redes sociais vai ver uma fala muito forte sua sobre liderar com propósito, né? Uhum. O quanto isso afeta a performance, influencia a performance quando você une propósito e resultado? Eu acho que muito. Toda empresa que eu passei, né, eu levo isso comigo, porque assim... Eu acho que o mal das organizações hoje, né, as pessoas desengajadas, né, desmotivadas, né, com ansiedade, são os ambientes tóxicos, né? Então, eu busco muito levar propósito para tudo que é feito. Então,
Eu sempre liderei times que tinham operações muito repetitivas. Exemplo, célula de cobrança, que você tem que ficar ligando para o cliente para cobrar ele desliga o telefone na sua cara. Imagina você fazer isso 8 horas por dia, 20 dias por mês. Então, eu sempre mostrei para esses times um exemplo. Olha o que você gera para a empresa. Está trazendo caixa para a empresa. O que você gosta de fazer? Vamos tentar ajustar a sua função a isso. Eu sempre olhei a pessoa como um ser humano, né? Até meu time da Heineken era um time super grande, por volta de 60 pessoas. E a maioria das pessoas falavam para mim, nossa, Débora, você é o primeiro líder que eu tenho que pergunta o que eu gosto de fazer no final de semana, ou que me enxergou, como que eu estava triste naquele dia e perguntou por que eu estava daquele jeito. Eu pude me abrir com você que estava com um problema pessoal. Então, isso não tem preço para mim. E quando você cria isso, né, que as pessoas podem mostrar a vulnerabilidade delas, que as pessoas entendem o papel delas ali, por que elas estão ali, você gera um time de verdade, todo mundo está no mesmo barco. E eu falo que o barco tem que ir para a mesma direção, né? Todo mundo remando na mesma direção. Se tem gente remando para o outro lado, ou gente tá jogando água dentro do barco, ou tentando furar o barco, não funciona. Então eu trago muito essa questão. Gente, a gente tem que trabalhar feliz. Eu já fui criticada por pares meus, muito. Lá vem a Débora com esse negócio de trabalhar feliz. Não, eu levanto a régua de resultado. Quem trabalha comigo sabe que eu levanto a régua. Mas eu acho que a pessoa tem que trabalhar com vontade, tem que ver valor naquilo. E eu busco essa questão do propósito. Eu pergunto, por que você acorda de manhã para trabalhar? Você só para pagar a conta ou você faz isso porque você gosta? Então, já teve vezes de eu trocar pessoas da área, né? E a pessoa virar outra pessoa, ela deslanchar e ser promovida 3 vezes. E já teve vezes de eu ver que a pessoa falar, cara, aqui não é para você, não é a cultura da empresa que você se encaixa. E a pessoa, virei mentora da pessoa depois e a pessoa saiu. Então, eu sempre formo times de alta performance porque o time fica engajado e sente parte. Então, eu gosto de despertar esse olhar humano, de olhar a pessoa como uma pessoa, não como um funcionário que está ali fazendo uma tarefa, né? É claro que se esse funcionário estiver ali fazendo uma tarefa que não está performando, eu vou conversar e vou tentar entender se é ferramenta ou se é falta de vontade mesmo. Mas eu sempre busco esse propósito de despertar nas pessoas o porquê, a razão delas estarem ali, por que elas estão aqui. Eu brinco, a gente está aqui na Terra, né, Lúcia, por algum propósito, né? Eu tenho minhas questões de trabalho social, que eu atuo, eu supro isso, mas também nas empresas que eu tento despertar isso no dia a dia, para que elas deem o seu melhor, né? Que elas consigam dar o seu melhor, que eu acho que é uma evolução do ser humano mesmo, ela se superar e aprender coisa nova, né? Pouco disso. E por falar em coisas novas, a gente está vendo aqui uma mudança no papel do CFO moderno, né? Que está deixando de ser um guardião de números para se tornar aí um arquiteto de cultura e estratégia. Como que você vê essas novas fronteiras do CFO aí no mercado? É engraçado porque eu sou reconhecida no mercado assim, né? Os headhunters chegam para mim e falam, Débora, eu tenho um desafio para você, porque eu tenho um perfil que eu acredito do CFO. Eu brinco, eu não tô aqui para fazer a autópsia do número, né? Eu vou fazer, você tem que fazer o fechamento contábil, né? Apurar como foi o mês, mas não dá para você ficar em uma reunião de comitê financeiro analisando o passado, né? Eu acho que o papel do CFO moderno como eu consigo ser um parceiro de negócio, como eu consigo gerar valor para esse negócio, como eu consigo trazer receita para esse negócio, melhorar a margem, aumentar a eficiência, ser parceiro do comercial, ser parceiro de compras, ser parceiro da operação. Eu acho que quando você tem essa visão de ser um braço, um parceiro, né, de estar envolvido nas discussões de S&OP, nas discussões de crescimento, aí você consegue gerar valor. Eu acho que mudou um pouco do passado, né? A visão de CFO, e eu acho que os CFOs que não se readaptarem, né, a esse modus operandi, digamos assim, vai ter uma certa dificuldade, porque cada vez mais a gente
tem um concorrente acirrado, tem tecnologia, tem inteligência artificial, tem times novos chegando, uma base nova, né, que é uma geração que desafia mais a gente. Então, assim, se a gente não tiver uma readaptação ali rápida, ajuste de rota rápido, né, que eu falo, volta ao barco, né, você tá numa rota, você desviou um pouco, né, eu vim pra cá, Sara, você viu que veio pra cá, volta logo pra você seguir seu plano, senão você vai ficar muito longe, o esforço vai ser maior. Então, eu falo muito disso, de ter agilidade, ser eficiente, senso de urgência, eu acho muito importante, que falta muito nas organizações, senso de urgência. Chegou uma coisa para você, né, faz aquela matriz de Eisenhower, é urgente e importante, é urgente, mas não é importante, não é urgente e é importante, ou não é urgente e não é importante, você tira da frente. Então, entender um pouco disso... Eu acho que as pessoas têm muita dificuldade. Tem muita dificuldade. Então, às vezes, está olhando para a formiga, 5 pessoas e o elefante passando e vai destruir seu resultado. Eu percebo isso claramente, que as pessoas têm dificuldade em separar o que é urgente e o que é prioridade. Isso. Né? As pessoas não conseguem enxergar isso com facilidade, e isso é um desafio realmente na gestão, né, para nós líderes, desenvolver pessoas capazes de enxergar o que é o negócio da companhia e quais são os caminhos. Logicamente, é o papel do líder de trazer essa visão de forma clara dos objetivos da empresa, de curto, médio e longo prazo, para que essa visão seja espalhada pelos colaboradores, né, de enxergar as prioridades naquele momento. E às vezes o funcionário, né, a pessoa do time, delega para cima, né? Ah, mas o que eu faço com esse assunto? O que eu faço com essa decisão? Aí eu volto. O que você me recomenda fazer? Traz a sua recomendação, que eu vou sentar com você e ver se a recomendação faz sentido. Então eu também impulsiono isso, porque às vezes eu percebi de uns anos para cá, não sei se foi a pandemia, não sei, mas uma certa, vê aí, a Débora não decidiu. Não, você é gestor dessa área, tudo bem que eu sou sua gestora, mas o que você recomenda como gestor para fazer, né? Então, um pouco disso também, essa delegar para cima e falar, bom, já passei o mico aqui e agora a minha gestão se vira para resolver, né? Ô, Débora, e você foi uma desbravadora aí, em alguns cargos onde você passou, sendo a primeira mulher a ocupar essa cadeira. Então, diversidade e inclusão, como que você tem visto isso hoje nos boardrooms aí, a evolução disso? É algo que realmente evoluiu? E o que ainda é um entrave para a evolução do tema inclusão e diversidade aí nas organizações? Eu exatamente, com muito orgulho, né, algumas cadeiras eu ocupei pela primeira vez, e a gente tem caminhado bastante, né, a gente olha os dados, mas a gente ainda tem 134 anos para chegar numa equidade entre homens e mulheres, né, no mercado de trabalho e ocupando posições, né. Então, a gente tem um longo caminho pela frente. Eu vejo que tem segmentos de negócio, né, que tem mais mulheres, tem segmentos que não, né? Eu brinco que no LinkedIn você vê algumas fotos assim, né, de alguns segmentos que tá lá aqueles 15 diretores homens e não tem uma mulher ou tem uma no cantinho, assim. Eu acho que já tem essa dificuldade da mulher, e aí quando você vai para outros recortes de diversidade, né, de LGBT e de raça, quando você fala de raça, a gente está muito atrás. Se você for perguntar quantos presidentes negros você vê no Brasil, ou quantos diretores negros você vê no Brasil, acho que você vai lembrar de 1 ou 2, né? Quando você fala de uma mulher negra, aí o recorte é muito pior, porque as mulheres ainda têm essa dificuldade, né, em relação ao homem negro, a mulher negra versus o homem negro e versus os brancos. Então, a diversidade, quando você olha em vários recortes, ela vai ficando mais difícil. Eu acho que a gente tem um caminho muito longo ainda para isso. E eu vejo que muitas empresas não enxergam, não se tocam disso ainda, sabe?
E eu acho que depende de nós, assim, a gente ir trabalhando isso, enxergando. Na área financeira, que é a área que eu atuo, é pior, né? Se você olhar o percentual de mulheres CFOs, não sei, tá 10%, alguma coisa assim, o último dado que eu vi, não sei se já chegou a 15%. Porque a maioria de financeiros são homens e esses homens vão crescendo no cargo. E aí, até quando perguntam, Débora, você tem uma indicação de um gerente financeiro? Eu tenho 10 gerentes financeiros na minha cabeça, eu devo ter 1 ou 2 mulheres, porque são menos, entendeu? Então, assim, acaba que o funil vai ficando mais difícil. E aí vem a maternidade, né? Também na diversidade, que é um fator, né? As mulheres têm aquele degrau de ser mãe que joga elas, querendo ou não, abaixo dos homens. Porque o homem, bem ou mal, ele fica mais 6 meses, metade do ano, na empresa, e a mulher não. E a gente tem uma taxa no Brasil, mais 50% das mulheres que voltam são desligadas pós licença maternidade. Então, as mulheres cada vez mais postergam a maternidade, né, por medo, receio de ficarem desempregadas, né? Então, esse tema da diversidade cada vez mais difícil. Se você olhar nos últimos 20 anos, né, fizer um recorte voltando 20 anos, 80% das mulheres passaram a ter filhos com mais de 35 anos. Então, isso também vai... tudo tem a ver com a diversidade, né? Então, eu acho que a gente vê uma melhora, sim, mas ainda tem uns 134 anos aí para correr atrás para a gente chegar lá. A questão de equidade salarial, né, que as mulheres ganham menos. E não me pergunte por quê, mas ainda é meio revoltante. E eu brigo, né, e onde eu tô, eu faço com que essa diversidade, seja ela qual for, seja aplicada nas organizações. Ô Débora, eu percebo claramente que você, no início aqui da sua fala, você mencionou que você fez um curso de oratória, se você se posiciona muito bem, né? Então, a questão de como um executivo se comunica, os principais executivos da organização se comunicam, faz parte da estratégia da empresa. Mas até que ponto essa questão, na sua visão, de marca pessoal, ela é vaidade ou ela entra no jogo da visibilidade corporativa? Tem que ter. Assim, eu falo muito, não adianta você carregar o piano no bastidor, se matar de entregar, de trabalhar, se você não comunica isso, que você fez isso. E não só comunicar, saber comunicar. Ter aquele elevator pitch, né? Aquele 30 segundos ali, sabendo passar a ideia do que você fez. Se você não souber, você vai ficar estagnado na sua carreira o resto da vida. Você vai ficar 15 anos no mesmo cargo, 10 anos no mesmo cargo. Então, para mim, isso faz muita diferença, essa questão de marca pessoal. Eu fiz até um trabalho com a Vanessa Dotti, eu gravei até um podcast com ela. Ela mora na Austrália, ela foi executiva de grandes marcas aí, de Ambev e outras empresas, e ela conta como que a diferença fez para ela, essa diferença na carreira de marca pessoal. A gente discutiu bastante isso. E faz ainda mais para quando você quer galgar cargos de liderança, né? Ah, Débora, mas eu não sei falar em público. Eu também não sabia falar em público. Na faculdade eu passava mal, eu tinha tremedeira, eu tinha que apresentar seminário, mas eu me forçava, né? Eu ia. E depois vai melhorando cada vez mais que você fala, e você sobe num palco com 1.000 pessoas, depois sobe num palco com 5.000 pessoas, e vira uma coisa natural, mas... Faz muita diferença, na minha visão, essa questão da marca pessoal, você saber se colocar, você ter presença, você chegar... Para a empresa também, a marca... Você está aqui hoje representando Débora Bittencourt, foi um convite que a gente te fez. Porém, você também está como CFO da Fert Group. Exato. E você está aqui falando sobre a empresa e todas aqui vendo que a Fert Group tem uma grande líder e isso também gera uma marca corporativa sendo formada, né? Isso, porque
A Fertigroup, ela vai, né, como ela me escolheu, quem é a executiva que eu quero que esteja à frente da minha empresa? Qual o perfil? Qual o perfil? Eu vou ter orgulho dessa executiva chegar num lugar representando a minha marca, ou esse executivo? Agora, se eu chego assim, acanhada, com o ombro pra frente, né, desarrumada, não sei o quê, poxa... Ah, Débora, você está sendo fútil, isso daí você está sendo... Não tô. As empresas, elas investem milhões, né? E elas querem alguém, um executivo tal, que elas tenham orgulho de ter à frente. Então, invista em você, invista na sua oratória, invista na sua marca pessoal, invista na roupa que você usa, nos seus acessórios, na sua maquiagem, no seu corte de cabelo, na sua barba... você é seu cartão de visita, né? Ninguém vai fazer isso por você, é você que tem que fazer. E eu acho que isso fez muita diferença para mim durante toda a minha trajetória, né? Uma vez eu estava na Votorantim, era um Casual Friday lá que você pode ir de calça jeans, né? Eu sempre ia arrumada. E nesse dia eu falei, vou de calça jeans, Casual Friday. E aí chegou o João Bosco Silva, que era o CEO, falou, Débora, eu era head de planejamento estratégico. Vem comigo na Rua Mauri apresentar para o Zermírio, eles querem ver o plano. Eu falei, mas não era na semana que vem? Não, vai agora comigo. Eu falei, mas eu tô de calça jeans, sapato baixo. Depois daquele dia, eu falei, eu nunca mais entro numa empresa de um jeito que se eu tiver que ir para uma reunião de conselho ou eu tô confortável, então aquele dia para mim foi um marco. Você não sabe quando que a oportunidade vai surgir, tem que estar preparado. E aí para mim... Não só na imagem, como no pitch também. No pitch. E nesse dia lá, eu brinco, né? Fiquei no canto assim, ninguém viu a minha roupa, mas eu levantei a mão numa hora lá que nem era para eu falar e falei, eu queria dar minha opinião assim, e o presidente do conselho apertou minha mão e falou, parabéns pelo seu posicionamento, pela sua coragem de falar o que você falou. Né? E aí eu fui promovida depois, enfim. Então assim, numa sala com 20 executivos, homens, de terno, aquela coisa igual de filme, e eles falaram uma coisa lá que eu achava que não era... Gente, eu acho que isso não vai funcionar. E aí eu levantei a minha mão, assim, falei, eu queria dar uma opinião, assim, assado. E aí ficou todo mundo olhando. Não é que faz sentido, e depois me agradeceram. Então, assim, ter coragem também de se posicionar, de colocar sua voz, de dar sua opinião. A gente não vai acertar nunca, né? Sempre, né? A gente vai acertar sim, mas a gente não vai acertar sempre. Mas se arrisque, né? Pense fora da caixa, seja disruptivo, dê ideias, seja uma pessoa inconformada que traz resultado. Eu acho que as empresas querem pessoas inconformadas, que tragam resultados fora do business as usual ali, né, do famoso BAU que a gente chama. Porque tem pessoas que falam para mim, nossa, Débora, você foi promovida várias vezes, você tem a minha idade, eu sou coordenador, você já é CFO há tantos anos. A empresa que eu tô até hoje não me valorizou. Eu falei, o que você fez para entregar de resultado diferente, além do que você estava nas suas metas? E não só entregar, como você mesmo disse, posicionou, né? Mostrou. Porque a marca pessoal é isso. Você pode ter a meta, você bate a meta todo ano, igual essa pessoa batia. E aí? Ninguém te conhece. Quem é você na fila do pão? Você chegou lá, pediu um espaço numa reunião para apresentar o seu projeto? Eu costumo dizer que é o seguinte, não basta você ser bom, você tem que parecer ser bom. Isso, exato. E as pessoas querem estar perto de pessoas que são boas, que têm, né, potencial, que... exercem influência, são formadores de opinião. Exatamente. Né? Tem repertório, acho que ter repertório, falar de vários assuntos. Então, acho que investir na marca pessoal, eu acho que quem não investiu até hoje, saia desse podcast e busque uma ajuda, né? Alguém especializado, e vá cuidar da sua marca pessoal. Né, eu acho que seu pitch, da sua apresentação, o que você faz, né, nos eventos da Open Mind, né, esse último que teve o almoço de executivos das maiores empresas do Brasil, que eu estava lá, você deu a oportunidade da gente fazer o pitch, 3 minutos cada um, né? E tem no Shaking Hands também online. Isso é incrível. E ali você vê que apesar da pessoa ser um presidente, um vice-presidente, tem pitches melhores que outros ou não. E então a pessoa está sempre também, né? Não é porque chegou num cargo alto que vai deixar de buscar a melhoria da sua marca e trabalhar isso no seu networking, né? É isso aí. E até aproveitando essa audiência maravilhosa
que você está trazendo aqui para nós, Débora, que eu queria que a nossa audiência conhecesse um pouco do Open Mind. Por que organizações como a Vale, por exemplo, estão considerando networking no PDI da sua alta liderança? E como o Open Mind se torna essa plataforma de desenvolvimento de pessoas que elas aprendem a se posicionar, que elas trocam com executivos de outras áreas, não ficam ali limitados àquele casulo aonde ela convive. Então eu queria aproveitar essa audiência e passar um videozinho curto aqui para você entender como que a gente trabalha esse desenvolvimento individual aqui dentro do Open Mind. Você já imaginou o impacto de tirar um executivo da rotina da sua indústria e colocá-lo frente a frente com lideranças de outros setores tão distintos quanto complementares? Esse é o propósito de um programa de desenvolvimento ousado, criado para a média e alta liderança de indústrias tradicionais. Ele conecta mentes inquietas e promove aquilo que é escasso nas escolas de negócios: a diversidade de pensamento. O Open Mind é a maior plataforma de desenvolvimento individual de líderes do Brasil. Unimos o presencial e o digital em jornadas híbridas, provocativas e altamente conectadas com os desafios reais das grandes organizações. Aqui, líderes aprendem não apenas com professores, mas com outros líderes, de segmentos diferentes, com visões complementares, o que amplia repertórios, destrava o potencial e gera engajamento real. Executivos em formação participaram de visitas técnicas com gigantes de mercado, interagiram com lideranças sêniores de outros setores e descobriram novas formas de liderar, inovar e incluir. A gente está aqui finalizando a visita junto com o Open Mind nos estúdios da Globo São Paulo. Tem sido um movimento super bacana dessa aproximação da Vale com o Open Mind, no sentido de desenvolvimento da liderança, de trocas e aprendizados com diversos executivos e C-levels de outras organizações. Estamos super felizes dessa nova parceria que a gente começa agora com o Open Mind. Engajar com experiências que fazem sentido. É uma jornada para formar lideranças de alto nível, capazes de dialogar com conselhos, influenciar culturas e se conectar com o que realmente move o futuro das organizações. Eu estou muito feliz porque hoje eu recebo o meu certificado de conselheiro consultivo e isso tem tudo a ver com a minha jornada de executivo numa grande empresa. Porque afinal de contas aqui a gente pode desenvolver skills que nos ajudam a executarmos melhor nossa função no dia a dia. Independente da tecnologia, do investimento de uma organização, se ela não investir no desenvolvimento de time, ela vai estar fadada ao fracasso. Homens e mulheres, lideranças negras, novos perfis em ascensão, talentos que agora são forjados com excelência em uma rede que prepara com consistência e visão os líderes do amanhã. Porque no Open Mind não se trata apenas de desenvolver líderes, é sobre ativar mentes, promover encontros que ampliam visão e geram engajamento verdadeiro. Porque o futuro exige mais do que técnica, exige propósito. E tudo começa com uma pergunta: com quem você está desenvolvendo sua liderança? Bom, Débora, eu vi que em um dos seus posts no LinkedIn, eu tô te seguindo lá e tô acompanhando tudo que você tá fazendo. Em um dos seus posts, você compara a questão da gestão, da carreira com velejar, né? Que você até fala que você tem que colocar a sua vela em direção aos ventos, né? Aos bons ventos. Que tipo de ventos os executivos podem esperar ou estão recebendo em 2025 ainda? Bom, bom ponto essa questão da vela, né? Até para explicar para as pessoas, há uns 7 anos atrás eu comecei a aula de barco à vela, né? Eu sempre tive vontade de saber velejar, não me pergunte por que, desde criança eu desenhava os barquinhos e fazia barquinho de papel, eu acho incrível. E eu fui ali numa escola de vela que tem aqui em São Paulo e botei uma meta. Eu quero aprender a velejar no barco do Robert Scheidt, barco olímpico. Enquanto eu não aprendi a velejar no barco do Robert Scheidt e eu velejo nesse barco, né? Claro, faço o curso de aprimoramento e tudo.
eu não descansei. Eu faço essa analogia de que a gente não pode controlar o vento, mas a gente pode ajustar as velas. E um pouco dessa analogia para o mercado hoje, a gente hoje tem uma incerteza muito grande, né, da questão, né, tem eleições ano que vem, taxa de juros alta, tudo isso. Reforma tributária, né, tá aquele cenário. Essa semana a gente teve uma boa notícia, né, que todos os indicadores aí, quase todos cresceram, né, bolsas aumentando, tudo isso. Mas eu acho que o executivo ele deve se preparar, né? Fazer análise de cenários sempre, né? Eu sempre brinco que eu não faço um cenário só, faço vários. E tentar se readaptar. Teve um CEO que foi o meu gestor uma vez, e ele falou assim: Débora, para de fazer esse monte de cenário, porque o concorrente vai sofrer como a gente vai sofrer. Economicamente ele vai sofrer igual. Então não precisa fazer isso. Mas por um lado eu acho que precisa, porque às vezes a rota que a gente vai refazer do barco pode ser mais rápida ou não. Então eu acho que a gente precisa sim se preparar para os desafios, né? Ter um bom planejamento financeiro, uma boa área de FP&A, fazer análise de cenários, né? Buscar alternativas cada vez mais, igual a gente lá na Fert Group. A gente está abrindo aí o mercado para uma nova alternativa agora em 2025, que é pensar fora da caixa, né? Como que a gente pode fazer diferente que o mercado faz hoje? Então, buscar alternativas. Uma delas é o benefício corporativo, né? Que a gente está implementando, diferente do que tem já nos Estados Unidos, que é um reembolso, né, para um caso de fertilização, mas a gente criou uma plataforma mesmo para as empresas, para retenção, né, do funcionário. Então, ele consegue fazer um plano completo, né, de congelamento, FIV, acompanhamento psicológico, né, que a gente identificou uma oportunidade que as mulheres, né, 90% delas, quando estão nesse processo, elas sofrem de ansiedade, elas têm uma taxa alta aí de depressão, mais de 40% ficam em depressão, e com isso a produtividade da empresa vai para o seu planejamento financeiro ali que você fez para o ano, de quanto você ia ter de faturamento, de redução de custos. Quando você tem um time com essa pressão psicológica, o resultado vai cair, né? Então, a gente identificou essa oportunidade para dar para as empresas esse benefício, para ajudar esse funcionário, né, essa funcionária, nesse período desse benefício corporativo, né, para fazer isso. E aí, estou pegando esse caso por quê? Porque é o tempo inteiro pensar como que a gente pode fazer para entregar valor, para sair ali do plano que a gente tinha desenhado e fazer algo diferente. Então, acho que os executivos têm que ter sempre essa busca da melhoria contínua. O que eu posso fazer fora do plano aqui, que o meu CEO trouxe, ou que o Global trouxe, ou que o Board trouxe, o que eu consigo fazer de diferente para entregar esse resultado, um pouco disso. Não, e eu vejo até isso aqui conectando com um dos primeiros pontos que a gente conversou aqui, né, que é o novo papel do CFO. Eu vendo a sua postura, até nos eventos aqui do Open Mind, que você tem essa postura de buscar os resultados da empresa, até mesmo se você, como CFO, tiver que ser uma vendedora da Fert Group. Sim. Né? No último evento, você estava sentado ao lado do diretor de recursos humanos da Pirelli, né? E eu já vi dali nascer uma oportunidade como benefício, um possível benefício para a Pirelli, né? Que chamou a atenção do Giuseppe, que naquele momento ele falou: poxa, eu já estava procurando isso, e olho para o lado e tem uma pessoa sentada do meu lado que é uma executiva de uma empresa como essa. Mas eu acho que isso também tem a ver, Débora, com o que a gente chama aí de tetos invisíveis, que é aquelas pessoas que acham que a sua carreira chegou no limite, que ela não consegue crescer mais, e muitas vezes é porque a pessoa não está entregando o além do trabalho dela. Para mulheres, esse teto invisível, muitas vezes ele pode ser até maior. Quais foram as lições que você tirou navegando, já que você está falando aí de velejar, navegando em mercados tão masculinizados? Quais as lições que você tirou sobre esse teto invisível?
Esse teto tem, até nesse livro que eu citei anteriormente, fala bastante disso. As mulheres, elas têm várias dificuldades que os homens não têm, né? Então, por exemplo, ela fez um trabalho, foi apresentar lá na diretoria. Ela não chega falando, eu desenvolvi esse trabalho aqui, quero apresentar para vocês. Ela chega falando, meu time fez esse trabalho aqui, ela meio que tira o dela... foi a equipe que fez. O homem já chega estufado e fala, bom, trouxe aqui o resultado, vai melhorar esse estudo que eu trouxe. Isso é estudo mesmo. Não assume para si o resultado. Ela acha feio se vangloriar ou falar que ela tem uma certa gratidão de estar ali, né? E ela tem uma síndrome mesmo da impostora, que ela acha, será que eu sou capaz? Ou será que eu sou suficiente para estar nessa posição? Tem. Agora, não, são estudos que são feitos, né? Nesse livro, Como as Mulheres Chegam ao Topo, fala bastante disso, que os homens não têm. Então, lá na minha carreira, eu tive uma sorte, né? Quando eu era trainee, de ter um mentor dentro da Votorantim, que é o Leonardo Guerra, que eu agradeço ele até hoje. E ele era o controller na época, eu era coordenadora de controladoria. E eu saía de uma reunião, numa postura, ele me chamava na sala, ele me chamava de Deborinha. Deborinha, o que você acha que você podia ter feito diferente nessa reunião? Eu falava, bom, acho que eu podia ter falado mais. Ele você podia ter falado isso, podia ter falado isso. Eu sou muito grata a ele de ter tido uma liderança masculina que me ajudou a quebrar esse teto invisível. Porque o que eu aprendi, Lúcio, é que os homens... precisam também ser nossos aliados. Como a gente tem menos mulheres, né, em cargos de liderança, se a gente não tiver homens aliados também para mostrar caminhos para a gente e pegar, né, e falar, faz isso aqui, fez toda a diferença na minha vida. Eu falo isso para ele até hoje. E aí eu comecei a olhar assim. Eu brinco que eu olhava o CFO da Votorantim Metais na época e falava assim, um dia eu vou ser ele. E eu olhava para o lado, não tinha nenhuma mulher CFO, não existia mulher CFO, né? A primeira mulher CFO que eu conheci foi na Coty, onde eu trabalhei, né? Foi a Patrícia. Então, assim, é muito difícil, é sempre muita energia que você tem que colocar para se provar. Eu falo que as mulheres, elas falam uma coisa na reunião, elas têm que falar 2 vezes para serem ouvidas. O homem fala, essa caneca é branca. E tem uma letra preta. Legal. Não, gente, então, identifiquei que a caneca é branca. Letra... Não, Débora, mas você acha? Não tá meio amarelada, não tá meio bege, não tem um tom meio acinzentado? Então, assim, a minha vida inteira já teve situações de eu chegar pro CEO da companhia e falar, cara, pra que você me contratou, né? Porque todos os meus pares, o COO, o CMO, o Chief Commercial Officer, todos falam, eu falo a mesma coisa e você fala, não é. Então, mas eu sou, né, Lúcio, bocuda, né? Eu já tive situações de eu entrar na reunião de presidente de diretoria e o meu vice-presidente na época falar, olha, você não pode dar ideias assim, você tem que perguntar para mim se você pode dar ideia na reunião. E eu virei para ele e falei, então por que você me levou na reunião? Porque se a reunião tá lá para decisão do projeto, eu achei que era para dar ideia, né? Então, eu só comentei que acho que se fizesse XPTO ali para adicionar, ficaria mais completo. Não, você só pode dar ideia se você me pedir autorização. Eu já ouvi isso, tá, Lúcio? Eu também já ouvi isso. Então, assim, eu falei, então você me faz favor? Deixa eu aqui na minha baia fazendo, a hora que você precisar que eu vá, é melhor do que eu ficar lá de enfeite, lá, vaso de planta. Então, assim, esses tetos invisíveis, eles são muito suados para você perfurar eles, né? É muita energia que você tem que colocar, se provando. E às vezes as mulheres cansam, né? Mas eu vejo, assim, as executivas que eu conheço, né? Que eu admiro, até a própria Cris Rego, CEO lá da Fert Group, sempre puxar saco dela, eu já acompanhava ela antes. Ela tem muita energia, ela tem muita garra, né? E outras executivas, né? Que eu conheço também, assim, elas cresceram porque elas foram transpondo barreiras e furando essas bolhas, né? Então, acho que é um pouco isso, assim, mas o que eu vejo como chave é ter aliados, né? Ter aliados, e se não tiver aliado, vai sozinha mesmo, mas vai, né?
Uma das questões aí que os boards das organizações vêm tratando, né, é a questão ESG, mas ainda o ESG dentro das organizações vem sendo tratado como projeto. Como transformar essa pauta em algo que realmente gera receita, que gera negócios, né? Como transformar isso de projeto para algo relevante mesmo para a organização? Eu participei até agora como coautora de um livro falando disso, que vai ter o lançamento agora dia 30. Gravei um podcast com o Marcos Pinheiro, que é Top Voice de ESG, e ele me perguntou isso porque eu trabalhava no maior grupo de distribuição de químicos, eles já tinham algumas ações e eu consegui montar um programa global de ESG, vender a ideia para o board, para o CEO, e virou um case meu, que eu até dei e dou mentoria disso para as pessoas que me procuram. Como que você fez? Então, eu acho assim, eu tenho muito propósito, né, com o ESG. Eu acho que eu parto do princípio básico, a empresa não pode destruir nada que estava ali antes dela chegar, né? Então, uma indústria que chegou ali, ela está poluindo o rio, ela tem que despoluir esse rio e tem que deixar... Eu acredito que a indústria não pode destruir o meio ambiente, ela tem que fazer práticas para recompensar isso. E aí, quando você vai pro social, pro S, né, com pessoas, diversidade, políticas, né, nas empresas, e para governança corporativa, que é algo também que é um forte meu de compliance, ética, governança, políticas de governança. E a forma de vender isso que eu vejo é você mostrar. Você só vai conseguir implementar, deixar de ser um projetinho ali que alguém toca, quando você montar um business case para o CEO e para o board, né, para o conselho, mostrando que aquilo vai me trazer resultado financeiro. Se você não mostra que aquilo vai te trazer um retorno financeiro no longo prazo, eles vão achar que é gasto, né? Então, vão falar assim, isso aqui vai gastar meu dinheiro. Então, assim, olha, se você não fizer isso, vai afetar a sua reputação. Essa reputação pode causar uma perda de 100 milhões de faturamento. E se você não fizer isso aqui, isso vai te causar uma multa, de 50 milhões. Isso aqui, então esse investimento que eu estou falando para você fazer de 50 milhões, vai mitigar uma perda de 250 milhões aqui de receita no futuro. Se você não monta esse business case e apresenta isso, você não vai em lugar nenhum com isso. E eu vi isso na prática, eu consegui implementar isso com o meu time. Muito assim, né, na insistência e mostrando mesmo esse retorno sobre o investimento ali. Então, você tem que usar uma linguagem financeira mesmo para você provar, como se você aprovar um investimento de uma nova planta, ou de comprar uma caldeira, ou de fazer um investimento pesado aí em CAPEX. Desenhar um business case mesmo e mostrar, na minha visão, que aquilo vai te dar um retorno de alguma forma, ou vai te mitigar algum gasto, né, algum custo, alguma despesa no futuro. Bom, Débora, vamos falar aqui um pouco de legado, né? Olhando para sua carreira, você como Heineken, Vela, você como Votorantim Cimentos, agora Fert Group, qual legado você quer deixar para quando você olha, qual legado que você quer deixar para o mercado e principalmente para mulheres líderes? Eu tenho um legado assim, abrir caminhos e mostrar para as pessoas que elas são capazes, né? Eu acho que todo lugar que eu passo, eu tenho pessoas, né, de times meus de 20 anos atrás que me mandam mensagem até hoje, né? Fala, Débora, você acreditava mais em mim do que eu mesmo acreditava. Então, eu tenho algo assim, além da parte de legado social, de educação, que eu acredito muito, né? Como eu comentei da ABCD Nossa Casa, tirar jovens da rua, né, que estão ali sem perspectiva de futuro e mostrar um futuro através da educação. Isso para mim é base. Eu sou voluntária, né, do Rotary, que é a maior ONG do mundo. A gente faz muitos projetos sociais. Até as empresas que quiserem ser empresa cidadã, contribuir com $1.000 por ano, a gente consegue impactar mais de 20 projetos, né, sociais. Essa parte de legado pessoal meu. E agora, nas organizações, formar líderes
formar pessoas e mostrar para elas que elas são capazes, né? Abrir caminhos, impactar. Eu acho que são essas palavras para mim, porque eu vejo pessoas tão inteligentes, tão potentes, com tanta boa formação e não se enxergam capazes, né? Elas se enxergam como não vou conseguir ou se enxergam piores. E eu gosto de tirar essa venda do olho delas e falar, olha aqui o espelho aqui, olha onde você pode chegar. Por que você não está se enxergando assim? Vai que eu tô contigo. Eu brinco, nadar junto na piscina, não ficar na borda olhando, né? Então é um pouco disso, assim, legado que eu quero deixar, que as pessoas pensem, nossa, a Débora fez eu enxergar alguém que eu não me enxergava, a Débora fez eu ser uma pessoa melhor, a Débora fez eu ter coragem de sair de uma posição que eu estava infeliz, doente e com burnout e buscar algo para eu ser mais feliz. Ela abriu uma janela e me mostrou algo novo que eu não estava vendo. Então é isso, quando eu não estiver mais aqui, né? Não estiver mais aqui na Terra, estiver velhinha lá indo embora, eu quero que as pessoas lembrem de mim como alguém que fez diferença para elas, né? Porque no fim, todo mundo ganha, a empresa ganha, vai ter profissionais melhores, entregando mais, com alta performance, a pessoa vai ficar mais feliz fazendo algo que ela gosta e entregando mais, se sentindo capaz, e todo mundo vai ganhar. Então é um pouco disso, assim, empoderar principalmente mulheres. Acho que as mulheres, principalmente essa questão da maternidade, pesa demais, conciliar a maternidade, porque no fim o homem tá lá junto e tal, mas é a mãe que vai ter aquela jornada dupla, tripla, né? Hoje, né, mais da metade aí dos lares do Brasil são sustentados por mulheres. Então, eu participei agora de uma feira, a maior feira de empreendedorismo feminino, com mais de 35 mil mulheres. Eu me candidatei como mentora voluntária lá. A gente mentorou mais de 400 mulheres. Que incrível. De artesãs, que faz toalha, que faz doce, do Brasil inteiro. E às vezes uma palavra, né, que você fala, que é tão básica para você, fala, nossa, Débora, eu nunca tinha pensado nisso. Isso aqui vai me ajudar muito. Aquilo ali já valeu para mim, né? Se eu conseguir impactar alguém. Então é um pouco disso, assim, legado para mim, é fazer a diferença na vida das pessoas e das empresas. Ô Débora, no seu último post lá no LinkedIn, você fala sobre o Setembro Amarelo e a importância de trazer essa pauta para a discussão corporativa, né, do mercado corporativo. Quais os sinais um líder deve observar nos seus liderados, né, para antes que essa pessoa quebre? Né? O que eu percebo, Lúcio, que a maioria das vezes, assim, o problema é o líder. As pessoas saem da empresa não pela empresa, saem pelo gestor. Então tem muita liderança tóxica, muita. Eu já tive situação de ter diretores pares meus tomando 2 remédios de tarja preta, 2 psiquiatra, psicólogo, empresa no LinkedIn lá fazendo post. E o bastidor, a gente ali bem diferente. Então eu acho que é um pouco a organização olhar da sua forma de fazer negócio, da sua forma de tratar as pessoas, né? Às vezes uma pressão, uma meta que é inalcançável, né? Que a pessoa fica ali meses sem conseguir bater, porque foi feita de forma para ser difícil mesmo. Acho que começa aí, né? O desafio que você dá tá coerente, o apoio que você tá dando para a pessoa. Você senta com a pessoa e pergunta, por que você tá com dificuldade? Deixa eu sentar aqui com você. Então o papel do líder para mim é enxergar esse cenário, né? Tentar entender por que você está com dificuldade, você não está feliz, o que está te faltando aqui para você entregar essa meta. E também falar para cima, igual eu já falei. Algumas vezes, falar, olha, sua postura está adoecendo as pessoas aqui dentro. Ah, Débora, você teve coragem de falar isso? Falei, tive. Porque é meu papel como liderança falar para um líder acima de mim que ele está adoecendo as pessoas. Se ele quiser me demitir, pode me demitir, mas alguém precisa falar isso para ele, porque tem 1.000 pessoas, 10 mil pessoas embaixo ali que estão adoecendo por causa disso. Então eu acho que é um pouco o nosso papel como liderança tentar deixar esse ambiente melhor para baixo, né? Tentar entender o time, o que está acontecendo com você, se está com problema familiar,
Você está com alguma dificuldade? Senta aqui, vamos fazer juntos. Está com dificuldade de desenvolver esse trabalho? Como eu posso te ajudar a desenvolver esse trabalho? E para cima também e para os lados, para os pares. Às vezes tem pares nossos que precisam de ajuda também, né? E oferecer ajuda, tomar um café. Às vezes um abraço que você dá, um bom dia, né? Você abriu a câmera ali no Teams, né? No qualquer, né, aplicativo, Google. Oi, tudo bem? Você tá bem? Né? Tá tudo bem com vocês? Vocês tiveram um bom final de semana? Né? Tem um líder que já começa ali, bom, cadê não sei o que? Né? Não sei, pequenas coisas, tentar de várias formas ver o que funciona, mas tentar ser uma liderança que deixa o ambiente melhor, porque a gente nunca teve tanta gente com a crise de ansiedade, com burnout. Só na última semana eu tive 2 amigos pessoais, diretores de grandes empresas, que me falaram, Débora, tive uma crise de ansiedade. Comecei a tremer na rua, vi tela preta, tá muito pesado para mim. Pessoas de muitos anos de bagagem de diretoria. Então, assim, eu acho que as organizações, elas estão, né, cada vez mais essa busca por resultado desenfreado, vai ter busca por resultado, mas tentar olhar as pessoas, né? Equilíbrio, né? Eu fiz uma prática, gente... O que incomoda vocês aqui? Ah, Débora, eu tá no horário de almoço e o gestor ficar ligando me pedindo, eu só de meio-dia a 1, é meu horário de almoço. Poxa, não pode me mandar 1 hora me ligar? Eu falei, bom, então vamos fazer uma regra aqui na nossa diretoria. Ninguém vai pedir nada, mandar nada na hora do almoço. Vamos esperar acabar a hora do almoço, a gente pede. Isso daí fez o clima fazer assim, ó, diretoria. Uma coisa relativamente simples. Né? Então, de manhã cedo, mandar mensagem 6 da manhã, 7 da manhã, o expediente é 8, começa a cobrar a pessoa às 8, deixa a pessoa tomar o café da manhã dela, tomar um café de 10 minutos em paz. Então, assim, pequenas coisas que você pode fazer que vai deixando o ambiente um pouco melhor. E não tem gasto, né? Você não vai ter investimento nenhum para isso. É você fazer a gestão de uma forma mais leve, né? Sim. Débora, a gente está chegando aqui ao final do nosso podcast. Ai, que pena. E você sabe que no Open Mind a gente acredita que o maior ativo das pessoas, dos executivos, o maior ativo seu é o relacionamento que você tem com o mercado. Então eu queria aqui, nesse momento, te agradecer em nome do Open Mind de ter vindo aqui se relacionar comigo e com a audiência do Open Mind, compartilhando de forma generosa toda essa bagagem que você tem, que você conquistou ao longo da sua carreira, né? Então você está sendo uma pessoa interessante para a nossa rede e eu só tenho a te agradecer aqui nesse momento. Obrigada, o agradecimento é meu, é um prazer estar aqui, fiquei super feliz com o convite que você me fez. E é um orgulho participar do Open Mind, estar nessa rede aí com tantos executivos aí que fazem a diferença no Brasil, né? Eu acho que você citou aí algumas empresas, mas você tem mais de 900 executivos aí de alto nível. E fazer parte, as trocas que a gente tem, né, as melhores práticas e esse networking de qualidade, que eu acho que você traz pra gente, que é um networking rico mesmo, né? Não é aquele networking que fala, vamos ali, um dia a gente toma um café. Não, a gente cria raízes mesmo, são conexões genuínas que você promove através do Open Mind, que às vezes a gente nunca conheceria aquela pessoa, né? Então, muito obrigada por ter criado o Open Mind, essa rede incrível, e por ter me convidado para estar aqui, que é um prazer muito grande estar aqui batendo esse papo com você. As portas estão sempre abertas, você como liderança forte no mercado e principalmente liderança feminina, a gente precisa de mais líderes inspiradoras como você dentro da nossa rede para que a gente possa crescer também com essa equidade dentro do Open Mind. Então, muito obrigado. E quero agradecer a você que acompanhou esse programa até agora, né? Obrigado pela sua audiência. Se você está vindo pela primeira vez, nos segue aí na página do Open Mind Brasil. E se você gostou desse conteúdo, que eu acredito que com certeza, né? Compartilha esse conteúdo para a gente poder impactar o maior número possível de pessoas, tá bom? Pessoal, muito obrigado a todos vocês e a gente se vê no próximo Open Mind Talks. Você ouviu Open Mind Talks com Lúcio Júnior.